A Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos já alertou para o que chama de impactos severos do tarifaço anunciado por Donald Trump contra o nosso país. Para entender melhor esse cenário, eu converso agora com Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial, membro sênior do Policy Center for the New South. Ele também foi diretor executivo do Fundo Monetário Internacional. Canuto, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Da primeira pergunta bem básica, mas como é que o Brasil deve ser impactado por essa nova tarifa se ela realmente entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto? E, claro, como os Estados Unidos podem ser impactados também. De novo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. O impacto é evidentemente negativo. O que é notável é o seguinte, é que nessa série de cartas agora do Trump, né, ele retomou as tarifas recíprocas bem elevadas, né? Desculpa. Uhum. Mas essa carta para o Brasil, o, o tamanho foi grande, foi exagerado. Por quê? Por que é que eu digo isso? Desculpa. Quando a gente olha as cartas que ele mandou para os outros países emergentes, inclusive no sul da Ásia e assim por diante, elas refletiram em grande medida, assim como foi lá as tarifas recíprocas de abril, saldos comerciais que esses países têm com os Estados Unidos, né? A gente sabe o seguinte, como se viu tanto no caso da negociação do Trump com o Reino Unido, como também com a China e com o Vietnã, ele vai querer ter, no final desse processo, tarifas americanas bem mais altas do que as que tinha. Os ingleses, embora fazendo tudo o que foi pedido pelo Trump, mesmo assim ainda ficaram com 10% de tarifa, né? E, Uhum. conseguiram negociar aquelas parcelas das cotas sem tarifa, etc. e tal, mas foi uma coisa muito dura, com pouca concessão americana, né? Da mesma maneira, as tarifas finais até aqui negociadas com a China são bem mais altas do que antes de Trump, e com o Vietnã. Com o Vietnã, as tarifas ficaram em 30%, e ainda com o compromisso do Vietnã aceitar tarifas sobre os produtos chineses que estavam transshipping, passando pelo Vietnã, né? Mas e no caso dos outros asiáticos, as tarifas foram altas. Porém, ali você tinha, como no caso lá do dia 2 de abril, o argumento do déficit comercial norte-americano com esse país, o que não é o caso do Brasil, Uhum. né? O Brasil, historicamente, teve um déficit comercial com os Estados Unidos, caiu um pouco no período mais recente, mas nada que justificasse uma tarifa de 50%, né? As outras já são difíceis de justificar, essa de 50% com o Brasil, ainda mais. E a carta do Trump tem lá, está muito mal escrita, tem ali, parece um copy and paste, né? Porque em determinado momento a carta fala do déficit americano, mas meio que dá a entender na carta que os Estados Unidos têm déficit comercial com o Brasil, o que é o contrário dos fatos, né? Mas o teor da carta mostra como as tarifas estão refletindo muito mais algo de política, daí a referência ao caso do Bolsonaro, a Uhum. referência ao caso das punições, das multas que o STF aplicou em cima do X e assim por diante. Mas Então aí, tem um componente peculiarmente mais, digamos assim, mais drástico nas tarifas com o Brasil do que com os outros países. Mas é isso que eu te pergunto, em cima desse ponto de ser mais, termos a impressão de que a tarifa está pesando a mão por causa da política do que tarifas comerciais, do que uma questão comercial, que eu pergunto se é acertada a possibilidade do Brasil retaliar. Olha, você tem que fazer o cálculo de qual é, de fato, o poder de barganha que o Brasil tem com a retaliação. Hum. A China tem, a China teve, a China mostrou de cara o bloqueio às exportações, à disponibilidade
de terras raras e de minerais críticos, dos quais dependem, inclusive, todos os produtos digitais americanos, não é? Nós temos algo similar a isso para poder jogar na mesma. É preciso ter a calma para continuar a ver se dá para negociar alguma coisa. É evidentemente que os itens mencionados na carta do Trump não são negociáveis, não vai haver revisão de processo judicial contra o Bolsonaro ou Sim, qualquer sim. pedido de desculpas ou qualquer manifestação pelo STF. Então, por aí não vai ter o que conceder, né? É verdade o seguinte, que o Trump, já durante a campanha, e logo depois que assumiu, destacou o Brasil, quer dizer, isso já estava lá programado, como um país com tarifas muito altas, com barreiras não comerciais muito elevadas, o que é fato. O Brasil não é o único. Eu quero ver se ele vai dizer alguma coisa similar em relação à Argentina, que provavelmente não vai, mas o Brasil não é o único. Mas ele já tinha mencionado isso. De qualquer maneira, dificilmente algo que justificasse os 50%. Quer dizer, não tem nem no lado do saldo com os Estados Unidos, nem outros motivos que pudessem justificar um patamar tão elevado de 50% ou mais, como ele Mas aí, promete na Canuto, carta, de- adicionais retaliações. desculpa que eu quase cortei você, mas aí como é que se negocia numa situação dessa? Lembrando que numa das cartas Ctrl+C, num dos momentos da carta Ctrl+C, Ctrl+V, como você disse, que ele deve ter pego de outra carta e colado ali, pasted ali nessa carta que enviou o presidente Lula, ele fala que sim, estamos abertos a negociações, e inclusive que você pode vir produzir aqui no meu país o que você produz no Brasil. A Embraer vai passar a fazer avião nos Estados Unidos, a gente pode plantar café nos Estados Unidos, a gente vai plantar laranja nos Estados Unidos. Quer dizer, como é que vai acontecer uma negociação? Como você disse, vamos sentar, vamos ter calma, não precisa retaliar agora, mas como é que se faz uma negociação com esse outro lado assim? É muito complicado, né? Porque essa referência ao investimento, né? De empresas brasileiras para lá, deslocando produção daqui para lá, certamente a Embraer entra na história, porque a presença, o peso, para além do café e do petróleo que a gente vende e assim por diante, o domínio de mercado pelos aviões da Embraer é tamanho. Eu moro aqui há 21 anos. Toda vez que eu faço viagem interna aqui, de menor distância, Ah. checo lá o avião e o avião é Embraer. É impressionante, né? E nós Só para temos um deixar volume claro, de Canuto, venda para quem está nos assistindo, você está nos Estados Unidos, certo? Isso, eu moro aqui há 21 anos. De fato, a presença dos produtos brasileiros na aeronáutica é marcante e ele deve ter isso em mente, de querer puxar, como houve em medida parcial naquilo que faz a JBS, naquilo que outras empresas, a Gerdau fez muitos investimentos nos Estados Unidos. Aí é a parte protecionista que busca a substituição de importações do Trump, né? Porque a gente não pode esquecer disso. Tudo bem que as tarifas são negociáveis, mas aí, primeiro, esses negociáveis, de qualquer maneira, como mostraram os exemplos do Reino Unido, da China e do Vietnã, não só para eliminar inteiramente a proteção, todo mundo, mais ou menos, mesmo sem levar em conta essa escalada mais recente, a estimativa é de que, pelo andar da carruagem, a média ponderada, as tarifas efetivas dos Estados Unidos vão subir de onde eram de 2, 3% no passado, para algo em torno de 17%, depois desse processo. Quer dizer, é um Trump, é um protecionismo em curso, né? Como parte daquela coisa que ele vendeu de reindustrialização norte-americana, de retorno daqueles postos de trabalho industriais que existiam no meio oeste, o que é uma coisa, inclusive, impossível, porque a tecnologia mudou e não vai ter mais aqueles velhos empregos, mas, no entanto, isso vendeu bem eleitoralmente, e essas políticas comerciais dele
tem, em grande medida, o desejo de ver a produção ser transferida de volta para os Estados Unidos. Ok. Então, tem sim aí, deve estar de olho em Embraer ou aqueles poucos produtos manufaturados que fazemos que poderiam ser relocados para lá, como foi o caso da Sim, Gerdau. sim. Otaviano Canuto, ex-vice-presidente do Banco Mundial e membro sênior do Policy Center for the New South. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite. E agora que acabou para times brasileiros a Copa de Clubes, então voltamos ao normal, tá certo? Então vai Corinthians. Muito obrigado mais uma vez, Otaviano. Excelente observação. Boa noite.